Olá pessoal, aqui quem fala é o Medina do canal de informações. E hoje eu estou entrevistando uma pessoa muito especial, é a Valéria. A Valéria é especializada em nutrição. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, Medina? Legal. Valéria, fala uma coisa, você é especializada em nutrição há quanto tempo? Sou nutricionista há 14 anos e tenho um pouquinho de estrada já por aí. Nossa. Valéria, fala uma coisa. O assunto principal de hoje, que você estava comentando comigo, é sobre o glúten, né? Existe aí um mito em torno do glúten, que a gente não sabe se o glúten faz bem, se o glúten faz mal, quem não pode comer glúten, quem pode. Explica pra gente primeiro o que é glúten. Bom, é isso mesmo. Existem, alguns mitos em torno do assunto. E para que a gente possa entender, o glúten, na verdade, é uma proteína presente naturalmente em alguns alimentos. E são eles? Os alimentos são o trigo, a aveia, a cevada, o centeio, e no malte também existe o glúten. E são alimentos, na verdade, que trazem naturalmente na sua composição essa proteína. Ok. E me fala uma coisa, por que quando eu vou no mercado, eu vejo na embalagem assim, não contém glúten? Aí eu fico achando que, então se não tem glúten deve ser bom, né? Parece que o glúten é um veneno. Né? Por que isso? Existe uma lei, né, que então ela vem a normatizar a indústria de alimentos que utilizam desses ingredientes, né, mencionados, que todos os ingredientes que compõem, então, de trigo, de farinhas e todos esses derivados, deve estar informando na sua embalagem a existência do glúten. Justamente porque algumas pessoas podem consumir o glúten e outras não podem. Ah, tá. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o glúten, ele é uma proteína natural desse alimento que você acabou de falar. Alguns podem ingerir o glúten e outros não. É isso. Exato. Então quer dizer que o glúten, então, não é que ele faz mal para todo mundo. Não, o glúten não faz mal para todo mundo. É para um pequeno grupo de pessoas. Exato. Então explica para nós o porquê desse pequeno grupo não poder consumir. Existe hoje, é conhecido, uma doença chamada doença celíaca. Não entendi, doença? Celíaca. Celíaca. Exato. Ok. Então, o portador de doença celíaca, ele é um indivíduo que não pode ter, em hipótese nenhuma, contato com o glúten, com essa proteína presente, nesses alimentos que nós falamos. E o que acontece com a pessoa que tem essa doença, se ele ingerir o glúten? Sim. O celíaco, ele tem uma deficiência numa estrutura intestinal chamada de cílios, onde ele não tem os cílios. E os cílios intestinais fazem parte do processo de digestão. Uma vez sem essa estrutura, o indivíduo tem dificuldade e não consegue digerir nenhum tipo de alimento que ali chega. Então, há necessidade, de se extinguir da alimentação do celíaco o glúten. Existem uma série de sintomas que o celíaco pode desencadear se ele tiver contato com o glúten. Como o sintoma mais comum de todos é a diarreia. Existe daí então a longo prazo, pode existir uma deficiência de nutrientes, pode vir a desencadear inclusive a osteoporose. Caramba, então o negócio é muito perigoso. É bastante sério. Se a pessoa tem diarreia, ela vai ter desidratação, ela vai ter ela vai ficar anêmica, Exato, não é? exato. E pode acontecer da pessoa morrer por causa disso? Pode. Inclusive o glúten, ele é tão sério, o problema pode ser realmente tão sério, que pode sim vir a óbito. Mas para que não haja nenhum susto, nenhum alarde, e salvo as devidas proporções, é importante que assim os sintomas de diarreia eles sejam constantes, considerados no mínimo 30 dias, para que você possa então começar a investigar a doença para ver se realmente é ou não a doença celíaca. Entendi, porque de repente a pessoa pode ter um sintoma parecido, mas não é essa doença especificamente. Exatamente. Hoje em dia a gente precisa tomar cuidado, porque as informações chegam até nós, mas não com tanta claridade, sobre o assunto. Então a intenção é justamente de levar informação para que se faça então um diagnóstico preciso
e ajuste a dieta, né, mediante aí o que se foi constatado. E nesse caso, com certeza, entra o trabalho de uma profissional como você, que é justamente fazer uma reeducação alimentar, no caso, de um paciente que tem esse problema. Exato. Diria que até num momento pós-diagnóstico, sim, entra o nosso trabalho, o trabalho do nutricionista. E o diagnóstico, para que ele seja efetivo, é importante que seja feito através de uma biópsia, né, que é o único exame hoje conhecido, né, e indicado pela literatura científica como que garante um diagnóstico preciso sobre a doença celíaca ou não. Uma biópsia quer dizer uma invasão no intestino para pegar uma parte dele e fazer o exame. Exato. Retira-se então, né, uma pequena parte do intestino, leva-se para análise para identificar se naquela estrutura, né, há ou não a presença dos cílios, né, tão importantes no processo de digestão do glúten. Porque no caso é cílios que você falou, né? Cílios. Porque no caso o cílio é ele quem vai fazer a absorção ou não da proteína que é o glúten. Ele participa do processo de digestão de todos os alimentos que ali passam. Certo. Só que uma vez o indivíduo sem os cílios, no momento que o glúten chega até esse local, ele desencadeia todo o processo de diarreia e as consequências depois dessa... Entendi. Então, se eu tenho esse problema no meu intestino, eu tenho que ter uma dieta diferenciada. Exato. Então, quais são as alternativas que eu tenho? Então, nós temos os alimentos que podem trazer o glúten para a nossa alimentação. É o trigo, certo, a aveia, a cevada, o centeio e o malte. Isso, são Joia. esses 5. Ok. E eu substituiria eles por qual outro alimento? Pois é. Os derivados desses alimentos, eles são muito presentes na nossa alimentação. Se a gente está falando de trigo, farinhas, né, e desses produtos, nós estamos pensando também em pães, em biscoitos, em massas, né, em um macarrão, por exemplo. É uma coisa que é muito comum na nossa dieta, né? É muito comum. Aí é que está a pergunta, substituir pelo o quê? É um grande desafio, mas a dieta é a única forma de realmente atender a essa população. E é uma dieta bastante complicada no sentido de diversidade, né? Pensar num cardápio para um celíaco, a palavra diversidade parece é o maior muito difícil, né? desafio. É o maior desafio. Então, existem hoje alternativas, por exemplo, a indústria de alimentos, ela tem investido, né, muito na produção de pães à base de milho, à base de mandioca ou aipim, né, à base de arroz. O arroz e as farinhas de milho, de arroz e de mandioca, elas estão sendo muito utilizadas na produção de panificação, de bolos, que são produtos, então, destinados exclusivamente para esse grupo de pessoas. Correto. Você consegue informar para a gente esse universo de pessoas que tem esse problema de saúde no Brasil hoje chega a quantos por cento da população? Hoje no mundo existe um dado estatístico comprovado de 1% da população. Mas esses são os casos que estão comprovados, que realmente passaram por diagnósticos pela biópsia. O que não se sabe. Exato, pela biópsia, então foi conseguido uma constatação. Agora, existem também inúmeros casos onde ainda não foram fechados os diagnósticos, estão se tentando, né, chegar numa alternativa. E além dos celíacos, é importante dizer que existem os alérgicos ao glúten. Tem também o alérgico. Existe o alérgico ao glúten. E agora? E agora que a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade, conhecimento e acompanhamento profissional para se identificar, porque o alérgico ao glúten, ele tem os cílios no intestino, mas quando ele consome o glúten, ele pode desencadear uma dermatite. Problema de pele. De pele, exato. E é um sintoma mais leve do que os sintomas que o celíaco vem a ter, mas exige todo o controle também na alimentação. Entendi. Então, vamos dizer assim, o celíaco, ele tem que ser o gluten free, né? Okay. Zero glúten. Ok. Mas o alérgico ao glúten e os casos que têm uma pequena intolerância, com um equilíbrio de cardápio, com um equilíbrio na alimentação, já se consegue um controle. Não há necessidade de excluir totalmente. Puxa vida, o assunto realmente é muito sério, hein, Valéria? Eu não imaginava que a questão do glúten fosse um negócio tão complicado assim, né? É bastante sério, porque acaba, inclusive, após, né, o
os sintomas, excluindo o indivíduo da sociedade, né? Dos seus afazeres, sim, com a família, sim, nos finais, sim, de semana. É difícil, inclusive, encontrarmos restaurantes que estejam, sim, prontos para receber esse público. Verdade. Né? Hoje uma praça, por exemplo, de alimentação num shopping, né, traz qual alternativa? É verdade, né? Não tem, né? Não tem. Hoje nós temos na nossa região, né, nos grandes centros, pequenos estabelecimentos que estão se estruturando para isso. Sim. Em contrapartida, também são serviços de alto custo, né, porque, sim, ainda não estão especializados, sim, estão se estruturando, existe um custo diferenciado, a própria indústria atribui, né, um valor de mercado diferente para um produto que é destinado ao celíaco ou não. Então, muito bem. Olha, eu fiquei preocupado com uma coisa. Você acabou de falar ali atrás que tem glúten no malte. Então quer dizer que não pode tomar cerveja. E na cevada também. Na cevada, isso. O malte é o whisky, né? Whisky. Então não pode tomar whisky, não pode tomar cerveja. Agora todo mundo vai brigar comigo, né? Porque o Natal tá aí, o Réveillon tá chegando e eu tô tirando a cerveja e o whisky de todo mundo. Puxa vida, hein? Não, gente. Legal. Se vocês prestaram bem atenção, não é de todo mundo, somente de alguns. Muito bem, pessoal, eu acho que o recado está dado. Se você quer fazer contato diretamente com a especialista em nutrição Valéria, faça contato conosco através do inbox aqui do canal. Você fazendo contato conosco, nós vamos passar para você o e-mail da Valéria. Aí você vai poder fazer perguntas diretamente para ela e ela vai responder suas dúvidas com certeza. Sem assim dúvida. Mesmo, Valéria? É assim mesmo, pode escrever pra gente. Legal. Valéria, olha, muito obrigado por essa entrevista. Tá? Imagina. A sua profissão é uma profissão assim que tem muitos assuntos a serem desenvolvidos e as pessoas têm muita dúvida com relação à alimentação, não é? Então, eu gostaria que você voltasse outras vezes para que nós pudéssemos conversar sobre outros assuntos que são polêmicos. Voltarei com o maior prazer, obrigada. Legal? Sim, claro. Então tá bom. Pessoal, então é isso. Vá lá no Facebook, curta a nossa página no Facebook, no YouTube também, Roberto Medina, canal de informações, para que você possa receber periodicamente as nossas matérias. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.